Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse foi para mim. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora o céu aceitou. Peço muito obrigado pelo convite. Vindo daqui de Betim. Aleluia. Como já foi dito, meu nome é Leonardo, diácono pela misericórdia. Sou casado com a Jéssica Crispo dos Santos. Tenho uma filha que acaba de completar 3 anos, chamada Helena. Sou diácono pela misericórdia, como já foi dito. Congrego na igreja Assembleia de Deus Senhor em Chamas, presidida pelo pastor Fábio Gomes e pastor Patrícia. Estou aqui embaixo da ordenança dos meus pastores. Trago um abraço do ministério, um abraço para a igreja dos meus pastores e vamos ao que interessa. Obrigado. Vamos abrir o tema, Romanos 8, versículo 32. Vocês não precisam me acompanhar, mas fazer um paralelo com o livro de Jó. No capítulo 42, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. A epígrafe do capítulo 8 de Romanos vai dizer que a base da mensagem, cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31 vai começar dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vou repetir: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita, e também intercede por nós. Podemos assentar. No livro de Jó, capítulo 42, no versículo 12, a Bíblia também vai dizer: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. O texto para ali, a base da mensagem é Deus sendo por nós. O livro de Romanos, ou melhor, a epístola a qual o apóstolo Paulo vai escrever aos romanos, ela foi escrita para uma igreja que vai ser estabelecida para o povo que está em Roma, aonde há muitos gentios, aonde há muitas pessoas que não professam a mesma fé que você e que eu, e que naquela situação também não professaram a mesma fé que aquela igreja que vai ser titulada como Romanos. A igreja dos Romanos, ela vai estar crescendo naquela época, e como é de costume, o crente não cresce em mar manso, o crente não cresce em bonança, o crente não cresce onde tudo está tranquilo. A igreja vai começar a crescer e ganhar notoriedade. Quando você começa a crescer e ganhar notoriedade, é lógico, alguns apontamentos e algumas coisas vão começar a acontecer. Com qual propósito? Primeiro, para que você não venha alcançar o propósito maior que Deus otorgou para a sua e para a minha vida. Agora o povo vai começar a crescer. Uma igreja que começou a ser formada, ela começa a ganhar forma, ela começa a ganhar notoriedade,
E quando o crente começa a ganhar notoriedade, o inferno começa a se levantar. Quando o inferno começa a se levantar, alguns levantes também contra a vida do crente se apresentam. E apóstolo Paulo, um dos maiores embaixadores de igreja do Novo Testamento, ele, guiado por Deus, ele vai escrever uma carta destinada não somente a uma pessoa, sim a uma igreja. Igreja essa que está crescendo, igreja essa que está começando a dar os seus primeiros passos. E quando a gente começa a dar os primeiros passos, algumas coisas começam a acontecer. Só que o apóstolo Paulo é um cara que fala daquilo que viveu. Apóstolo Paulo, ele tem propriedade para falar de perseguição. Porque apóstolo Paulo foi alguém que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Apóstolo Paulo foi alguém que foi doutrinado, ensinado para viver a lei. É por isso que antes de apóstolo Paulo ter um encontro com Cristo Jesus na estrada de Damasco, ele vai perseguir os crentes, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, na cidade de Tarso. Apóstolo Paulo não reside em Tarso. Apóstolo Paulo vai ser levado para Tarso. Por quê? Porque Tarso era uma cidade de quem tinha dote, de quem tinha dinheiro, de quem tinha quem elevar. E todas as pessoas daquela época que queriam investir no ministério do seu filho, que queria que o seu filho estudasse, fosse alguém, botava na UFRJ. Meu Deus, aleluia. E naquela época não tinha faculdade, tinha uma cidade chamada Tarso. Glória. Os pais de apóstolo Paulo vai levar ele para a cidade de Tarso. Chega na cidade de Tarso, apóstolo Paulo vai ser criado aos pés de Gamaliel, alguém que dá aula nas sinagogas. Agora o apóstolo Paulo começa a crescer e entender o que tem que ser feito. Porque nos dias de hoje, Satanás também trabalha assim. Eu tenho uma filha de 3 anos, acabei de dizer. Eu tenho muito cuidado com os vídeos que ela vê, com as coisas que ela anda vendo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que se você pegar uma criança e disser a ela que certo é fazer isso e que certo é fazer aquilo, ela vai crescer achando que o certo é errado e que o errado é certo. É por isso que algumas pessoas por aí afora estão dizendo que para o jovem a Bíblia tem que ser reescrita. Tem uma tal de Xuxa dizendo que as crianças não podem ler Bíblia. Tem uma tal aí de Rainha dos Baixinhos dizendo que tem que reescrever isso aqui. Mas eu ainda fico com a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o nosso manual. Porque a Bíblia é onde a gente lê e entende o que vive. Glória. Aleluia. É fogo, Deus. Rainha do Baixinho é lá fora, que na minha casa a rainha é o rei dos reis. Agora que eu saí, na minha casa é o rei dos reis. Na minha casa é o leão da tribo de Judá. Apóstolo Paulo, ele, quando pequeno, começa a ser doutrinado, Deus de poder, de ensinado fogo, aleluia. em cima das leis que Moisés outorgou. Agora o apóstolo Paulo começa a crescer e entender que aquilo é certo. Aleluia. E a inteligência de apóstolo Paulo é algo tão lindo, porque ele cresce, entende o propósito e aceita o chamado. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Ele cresce, entende o propósito e aceita o chamado. Vou repetir mais uma vez para ver se ele cresce, entende o propósito e aceita a chamada. Está melhor que eu. Glória a Deus. Aleluia. Agora o apóstolo Paulo começa a crescer, estudar em cima dos papiros, abre os pergaminhos e lê aquilo e guarda na tapa do coração. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele também leu o que o salmista Davi escreveu. Guardei a tábua, guardei as escrituras na tapa do meu coração. Para quê?
para não pecar contra ti. Apóstolo Paulo começa a crescer entendendo isso. Apóstolo Paulo, ele entende qual é o propósito, entende qual é a chamada e começa a caminhar no caminho certo. Só que no céu tem Deus olhando a intrepidez, a força e o vigor que o apóstolo Paulo tem para servir aquilo que ele sabe que é certo. Quando Deus olha para o apóstolo Paulo e toma aquele cara que tem uma determinada função e faz com excelência, isso mexe com o coração de Deus. Talvez, ou melhor, eu dou a certeza que quando o apóstolo Paulo vai ter um encontro na estrada de Damasco, é por isso que todas as vezes ele vai dizer: eu, apóstolo Paulo, nomeado pelo mesmo Jesus que vos nomeou. Sabe por quê? Porque tinha uma guerra naquela época. Porque só podia ser ditado apóstolo quem teve um encontro com Cristo Jesus na terra. Só que o que ele não entende é que o encontro de apóstolo Paulo foi maior. Porque ele não teve um encontro na terra, ele teve um encontro genuíno. Ele viu a glória do Deus Pai e do Deus Filho. Alguns pregadores dizem por aí que todo mundo viu. Mentira, balela. Todo mundo viu. Mas quem viu só o apóstolo Paulo. Porque o nível que Deus queria levar esse homem não era o nível que todos os outros iriam levar. É por isso que algumas coisas acontecem no teu e no meu ministério. É por isso que alguns apontamentos acontecem na tua e na minha casa. É porque a chamada que a gente tem é maior. Porque o projeto que Deus tem é maior. Porque as coisas que Deus quer fazer é maior. Tu não consegue entender porque o teu filho não se converte. Às vezes tu não consegue entender porque o marido não entra por essas portas. Às vezes tu não consegue entender porque alguns caminhos ele não se abre com facilidade. Sabe por quê? Porque o que Deus tem contigo é maior. O que Deus tem contigo é maior. Vamos olhar para o apóstolo Paulo. Vê o vigor, vê a força e vê o que um camarada daquele é capaz do lado de Cristo. Quando Deus vê aquilo, com todo respeito, meu pastor, vai se fazer uma reunião. Igual aquela reunião da Trindade, para que façamos a nossa imagem de semelhança. Conjecturo eu que eles se reúnem e falam lá. Imagina esse camarada levando o nosso evangelho. Aí Deus Filho olha e fala: imagina ele pregando. Imagina ele ganhando almas. Imagina essa ciência que está dentro dele, que nós colocamos, trabalhando para a gente. Aí conjecturo eu que Deus Filho vai falar assim: Pai, deixa eu descer. Para ter um encontro genuíno com Ele. Talvez Deus Pai olha, eles começam a ficar felizes porque Ele começa a formar um projeto em cima de apóstolo Paulo. E quando ele começa a forjar um propósito em cima daquele cara, Deus Filho desce, se apresenta perante o apóstolo Paulo, no resplendor de luz, no momento talvez oportuno, porque o plano de Satanás era: pego esse homem chamado apóstolo Paulo, dou uma carta para esse homem. Nessa carta eu permito ele fazer o que ele quiser com os crentes. Agora eu levo ele
obediência. Meu Deus. Porque tinha uma carta na mão. Mas aí, a Trindade se reúne. Aleluia. E enquanto Satanás pega o fubá, Deus já vem com o bolo, com a farinha. Até com a carne moída por cima. Que bênção. Que glória. E quando isso acontece, Glória a Deus. Deus aparece perante aquele homem. Aleluia. Aquele homem cai em terra. Meu Pai. Porque ouvir, todo mundo ouviu. Agora vê só ele. Aleluia. Porque se todo mundo tivesse visto, todo mundo caía certo no chão. Meu Deus. Aleluia. Glória. Apóstolo Paulo se converte. Obrigado, Senhor. E de cara ele já faz um jejum. Para quê? Para quebrar a carne. Glória. Para quê? Para se esvaziar de si. Porque ali naquele momento ele já vai aceitar o propósito. Eu tô aqui. Aleluia. Obrigada, Deus. Quando ele aceita o propósito, Glória a Deus. Senhor é Deus. ele começa a se atrelar à vontade do céu. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Batista, quando ele se atrela com a vontade do céu, Oh, aleluia. algumas coisas começam a acontecer. Desse jeito. E o principal que acontece é, eu vou falar, Aleluia. ele entra no trilho do Gólgota, ou seja, ele entra no trilho de dor, Aleluia. que é o trilho do Evangelho. Aleluia. Eu não sei se te disseram que o trilho do Evangelho é só glória a Deus e aleluia. Meu Deus, hein? Eu não sei se te disseram que o trilho do Evangelho é onde tu vai andar sobre flores, até é, mas é sobre rosas com espinho. Aleluia. Só que quando o apóstolo Paulo ele se atrela com a vontade do céu, Glória a Deus. você acha que Satanás vai se agradar disso? Algumas coisas começam a acontecer. Aleluia. A primeira coisa que acontece com o apóstolo Paulo, ele vai se achegar próximo aos discípulos. A primeira coisa que os discípulos vão dizer a ele: não é esse. Esse aí não. Oh, glória. Se converteu não. Esse aí não. Glória. Esse aí persegue, mata, bate. Oh, glória. Eu conheço bem esse apóstolo Paulo. Ele no meio de nós não. Glória a Deus. Só que eu te disse que Deus é presciente. Aleluia. E por Deus ser presciente, Deus vai pegar Barnabé na primeira igreja e vai fazer Barnabé ter uma aqui é a palavra, reputação alta. Sabe por quê? Esse mesmo Barnabé que vai dar a carta branca de apóstolo Paulo é o mesmo que pega as suas herdades e bota aos pés dos apóstolos. Aleluia. Aleluia. Então, se um camarada que faz a vontade de Deus está dizendo que ele pode vir, então deixa entrar. Meu Deus. Apóstolo Paulo entra Aleluia. e começa a sua jornada implacável do Evangelho. Glória. Quando começa a jornada de apóstolo Paulo, ele vai sofrer algumas perseguições, alguns naufrágios, algumas decepções, algumas dores, algumas perdas. Vai começar uma série de coisas dar ruim na vida de apóstolo Paulo. Só que, momento nenhum, o apóstolo Paulo vai pensar em voltar a fazer o que ele fazia. Aleluia. Momento nenhum, apóstolo Paulo vai pensar em abrir mão do que Deus deu a ele. Glória a Deus. Aleluia. A ponto de sofrer açoites, não podendo. Porque desde o dia que ele sofreu o primeiro açoite, ele só era levantar a mão e dizer assim, ó: eu tenho cidadania romana. Aleluia. Glória a Deus. Só que por apóstolo Paulo, eu te disse, ele aceita o propósito, ele aceita a chamada, e ele vai pregar no lugar onde ninguém pregou, na sala do rei Agripa. Sabe por quê?
Porque ele aceitou o propósito. Glória a Deus. Porque ele entendeu o propósito e aceitou a chamada. Aleluia. Agora esse apóstolo Paulo, ele vai começar a fazer o que Deus mandou. Chega, se estabelece, forma uma igreja e pula fora. Vai para outra cidade. Chega, se estabelece, forma outra igreja e pula fora. Aleluia. Só que o apóstolo Paulo, ele sai com o coração em cada lugar que ele deixou uma igreja. Aleluia. É por isso que você vai ver umas cartas paulinas. Amém, meu Deus. Cada carta que o apóstolo Paulo escreve, ela tem uma forma de alcançar corações. Glória a Deus. Uma carta que o apóstolo Paulo escreve é exortativa. Meu Deus. Já outra carta é explicativa. Meu Deus. Já outra carta é comunicativa. Glória. Só que eu acho lindo o livro de Romanos, ou melhor, a epístola. É epístola, né? Epístola aos Romanos. Glória. Eu acho lindo porque tem alguns estudiosos, Rodrigo Silva, alguns eruditos, que vão dizer que se o crente lê o livro de Romanos, ele consegue cumprir todos os preceitos que a Bíblia fala. Glória a Deus. Misericórdia. Eu estou todo arrepiado. É bom pregar no lugar que sente a presença. É bom a gente pisar no lugar onde a presença a gente sente. Não é? A gente anda pregando por alguns lugares e a gente não sente a presença. E é gostoso que desde o momento que eu entrei eu senti a presença. Desde o momento em que eu vi as irmãs orando, eu senti a presença. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Obrigada. apóstolo Paulo começa a mandar as suas cartas. Obrigada, Deus. E essa carta de Romanos, que ele vai destinar aos romanos, não é carta, é epístola, porque carta é destinada a uma pessoa. Exemplo, quero mandar uma carta para o pastor, para falar com o pastor. Eu mando uma carta direcionada ao pastor. Agora, quando eu quero mandar uma epístola, é direcionada a uma igreja, a um quantitativo de pessoas. E o apóstolo Paulo, ciente do que aquele povo está sofrendo perseguição no meio dos gentios, o povo não está aceitando as doutrinas que estão sendo levantadas. O apóstolo Paulo está ciente, então ele vai escrever essa carta. Glória. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta linda, no seu capítulo 8, ele vai ser muito feliz em dizer: cântico de vitória, Aleluia. Deus é por nós. Aleluia. Aleluia. Só que quando ele vem descrevendo, ele vai dizer assim, ó: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Agora eu entro Glória a Deus. e começo a pregar. No livro de Jó, no seu capítulo de número 42, versículo 12, é uma sentença de um juízo. Juízo esse feito no tribunal. Que tribunal é esse, pregador? Você está doido? Tô. Espiritualiza comigo e preste bem atenção. Esse tribunal, um tribunal terreno, para se determinar um tribunal tem que ter um juiz, um advogado de acusação, Glória. um réu, um Glória. advogado de defesa. Amém, Jesus. E no livro de Jó tem isso. Aprendi isso aqui. Não tenho vergonha de dizer. Glória a Deus. Com um camarada inteligente. Glória. Porque crente que quer ser inteligente trilha os caminhos de quem é Glória. inteligente. Aleluia. Crente que quer ser cola com o pastor. Crente que quer orar cola com quem ora. Crente que quer saber o que é Bíblia cola Glória a com quem é Bíblia. Deus. Verdade. Então eu estudei, porque o livro de Jó é um livro muito complexo, pelo menos para mim. É um livro que eu só fui entender depois que eu vi o estudo de Rodrigo Silva. Meu Deus. E eu entendi que lá tem um juízo, tem um tribunal. Aleluia. Preste atenção para não se perder. Meu Pai. E no tribunal Aleluia. Glória. vai se apresentar Satanás. É, Jesus. A palavra Satanás
original, ela vai vir do nome Rai Satã. A palavra Rai Satã, traduzida para o nosso português, significa advogado de acusação. Forte Deus. Jesus. A Bíblia vai dizer, no começo do livro de Jó, que Rai Satã, que Satanás, com advogado de acusação, ele vai se apresentar perante o trono. Não sei se os irmãos já pararam para se perguntar como Satanás, um ser encardido, vai se colocar perante o trono de Deus por causa de uma legalidade. Que legalidade é essa? Legalidade dada dentro do jardim do Éden. Por que Adão quebrou uma aliança? Quando quebra uma aliança, tem ruptura. Quando tem ruptura, tem permissão de Satanás adentrar. Oi, Jesus. Louvado Deus. E no Éden foi dado. Quando é dado, ele se apresenta. Meu Deus. Quando ele se apresenta como advogado de acusação, Meu Deus. ele se apresenta perante ao Pai. Meu Deus. O Pai juiz. Meu Senhor. E vai dizer. E o lindo disso aqui é que o juiz já chega falando bem do réu. Deus. Aqui o negócio muda. Porque quem tem que falar bem é o advogado de defesa. Deus. Só que quem chega falando bem já é o juiz. Deus. Aleluia. O juiz já chega e fala, tem visto meu servo Jó? Meu Deus. Aleluia. Aí Glória. Satanás vai falar assim também. Tu cerca ele. Sabe o que Satanás está falando? Ele só é o que é porque tu cercou. Glória a Deus. Ele só faz o que faz porque tem uma cerca. Deus. Aleluia. Só que eu posso te falar uma coisa? Se cerca delimitasse o que eu ia fazer do certo ou errado, Adão não pecava. Jesus. Porque Adão também estava dentro de uma cerca. É forte, Deus. E pelo livre-arbítrio optou Forte. por errar. Aleluia. Então a cerca não delimita nada que tu vai fazer de certo ou errado. Aleluia. Sabe o que é a cerca? A mão de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Verdade, Deus. Agora no tribunal, Satanás acusa e diz: Jó só é o que é porque tu cerca, porque tu guarda, porque tua mão está sobre ele. Glória. Aí Deus fala assim: a minha mão vai permanecer, Aleluia. porque quem mantém íntegro, Glória. Aleluia. Glória a temente a Deus Deus. e se desviando do mal, Aleluia. ainda que a enfermidade chegue, Meu Deus. Aleluia. a mão de Deus não sai de Deus. cima. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a situação financeira se aperte, a Glória. mão de Deus não sai de cima. Ainda que a morte bata a porta, a mão de Deus não sai de cima. Ainda que algumas coisas aconteçam, a mão de Deus não sai de cima. Ainda que as aplicações chegam, a mão de Deus não sai de cima. Brutos calando, se afasta, Deus. Alai de o que leva, sai o que Bimbandu, se afasta. Aí Deus fala assim: eu conheço o meu servo Jó. Conheço e te digo. Isso aqui é uma conjectura. A minha mão permanece em cima. Minha mão não sai de cima. Mas eu vou permitir você tocar. Satanás toca. Faz a arruaça. Sabe o que é lindo? Se me afasta, eu quero canto. Eu vai, eu canto, Xarambu, se me afasta. Bimbandu, se me afasta, eu quero canto. Há uma graça, há uma graça.
Satanás toca. Só que em momento nenhum eu vou ver Jó entristeceu o Espírito de Deus. Momento nenhum eu vou ver Jó blasfemar contra Deus. Jó vai se manter reto. Jó vai se manter íntegro. Jó vai continuar temendo a Deus. Só que tinha um preço a ser pago para que o réu fosse dado como inocente. Porque no tribunal tem um juiz, tem um advogado de acusação, tem o réu. Posso melhorar isso aqui? Tem Deus. No meio do processo tem Deus. Tem Satanás acusando. Tem Jó sendo acusado. Sabe quem é Jó aqui? É a igreja. Sabe quem é Jó aqui? É você. Sabe quem é Jó aqui? É você, é você. É você. Só que eu acho lindo. Eu estou todo arrepiado. Sabe por quê? Enquanto Satanás acusa e pede um preço para ser pago, Jesus vai descer do trono, vai vir na terra, e quando chega na terra, ele é o meu e o teu advogado, e o preço que tinha que ser pago, ele vai morrer na cruz. O advogado de acusação acusa, o juiz pede um preço, e o preço quem paga é Jesus. E quem é alcançado? A tua casa, a tua família, a tua parentela. É bem comum se faz que eu quero. Quando o advogado de defesa se apresenta com provas infalíveis, o Cristo ressurreto se apresenta. Aonde? Pregador, você está maluco, tô. Porque quem é da terra não entende o que é da terra. E quem é do céu entende o que é do céu. Quem é do baixo guerreia com as armas de baixo. E quem é do alto guerreia com as armas do alto. Que é uma prova de prova. Está tendo uma guerra lá embaixo. Moisés vai abrir mão da guerra de baixo e vai subir um monte. Chegando no monte, ele vai guerrear com as armas de cima. E pastor, me perdoe, mas estou aqui de pé, com todo respeito. Moisés vai pegar a guerra de baixo e vai deixar o povo guerrear. Quem quer guerrear com as guerras de baixo, guerreia. Mas quem quer guerrear com as guerras de cima, sobe para o monte. Alá, eu quero. Ela é denúncia, cara. Levanta 1.000 para as duas mãos. Para manter o ministério, porque é necessário a mim estender as mãos de Moisés. Uma coisa grande. Também sou eu. A tua vida está nas minhas mãos. A tua família está guardada por mim. Me diz para mim, qual som diferenciado. E digo hoje, homem, derramo sobre ti a hora.
Epipandúcia, pastor. Dá a mão aqui pro pastor. Eu não conheço ninguém aqui não, tá certo? Isso aqui é o próprio Deus. Tá lá, eu quero. Epipandúcia, pastor. Aqui tá lá, eu quero. Em ti, homem. Da oração que tu me pediste. É cura do trabalho que eu quero. Saíram curas das tuas mãos. Saíram curas das tuas mãos. A autoridade, Alain, do Senhor faz total encanto. Aleluia. A autoridade que tu me pediste, Senhor. Coloca assim na tua cabeça. Alain, eu quero. Encanto do Senhor faz total. Eu pedi para o Senhor faz. Cantarás tudo nos quatro cantos dessa terra, mas com uma autoridade que eu coloco em ti. E diga ao casal: não permita ser corrompido pelos prazeres do mundo, porque tentarão colocar à frente de vocês doutrinas mundanas, mas vós, eu quero, permanecerão falando o Senhor faz na minha palavra. Raiz, eu quero. O fundamento será para baixo, para que depois os povos venham ver os ramos. E aquele que não der fruto, eu mesmo cortarei. Epífano, o Senhor faz. Não reclama a voz se tiver que demorar. Porque só é o Senhor que faz crescer do jeito certo, da maneira certa. Eu quero. E falando, o Senhor faz, eu quero. E digo a ti, eu quero. Alando, Senhor pastor. E digo a ti, serva, alando, eu quero. Epipando, Senhor pastor. Não vos preocupe, eu quero. E há de comer, e há de vestir, eu quero. Esqueceu que até os passarinhos, Senhor pastor. Alando, eu quero. Pipapapata, eu sou o Senhor que te visto, que te sustento, serva, alando, Senhor pastor. A tua casa não fica desamparada. Porque eu sou o Senhor que levantei vós para ficar à frente da minha obra. Eu quero. A conta virá, o dia do apontador virá. Eu quero. Mas sou eu, Senhor, que sustento. E aí daquele que levantar o dedo falando, você faz. Aqui na vizinhança vai ter pessoas que vão se levantar por você. E o Senhor manda dizer: não grita, eu quero. Landrocefal, acanto. Não grita, homem. Não tenta lutar com as armas de baixo. Céu e Kelvin, porventura demorou falar de eu cumprido algo na tua vida, homem? Eu quero. E digo-vos, falando do ser pastor, cala-te a tua boca. Não abra os lábios para os homens, porque eu sou o Senhor que te sustento na terra. Somente até aqui. Eu quero. O advogado de defesa vem. Glória. Quando ele vem, ele vem com um propósito. Obrigada, Jesus. Ele morre. Ele nos alcança. E quando ele nos alcança, de maneira alguma, ele vai deixar de entregar aquilo que ele te prometeu. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Com a permissão do pastor, se coloca sobre seus pés. Glória. Aleluia. Livro de Jó. Jó ele vai receber 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha, que ele perdeu. Em que momento nenhum ele deu a glória para Satanás. Eu quero que você se atente a isso aqui. E eu já passei do meu tempo, eu entrego a palavra. Jó vai perder tudo. Jó perde. Em momento nenhum Jó dá a Satanás a autoria dos feitos. Vai se manter íntegro, reto e temente a Deus. A porta de Jó vai se fechar e Jó não vai perguntar por que Deus. Eu não quero mais te servir. Jó aqui não vai receber a oportunidade do pastor e vai dizer que vai embora. Jó aqui não vai receber a oportunidade da missionária e não vai virar as costas e vai embora, vai permanecer.
Sabe por que Jó vai receber tudo dobrado? Glória. Aqui eu encerro. Aleluia. Primeiro, Jó vai permanecer. Glória a Deus. Segundo, Jó não vai se negar. Glória. Terceiro, Jó reconhece que Deus é o autor, consumador da vida, do século Amém, meu e Deus. da morte. Amém. Quando Jó entende isso, Amém, Jesus. Deus vai restituir Amém, meu Deus. tudo que Jó teve Amém, meu Deus. e que se foi perdido. Amém, Senhor. E a gente termina. Aleluia. O Senhor Obrigado. abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Glória. Ele veio a ter Obrigado, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. Eu profetizo Amém, Jesus. que tudo que tu quer, Amém, meu Deus. você vai ter 2 vezes mais. Aleluia. Eu profetizo porque eu sou profeta na terra. Aleluia, Porque Deus. se eu mesmo não me reconhecer como um profeta, ou se eu mesmo não reconhecer o meu ministério, quem vai reconhecer? É, Jesus. Sou profeta na terra e eu profetizo. Aleluia. Você vai ter 2 vezes mais, 3 vezes mais. Só que o Senhor manda dizer a vós: terás, mas não retens. Abençoa. E Aleluia. abençoa com vontade. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha vida. Amém. Glória a Deus.